Salve, salve, amigos da Escola de Diplomacia Periférica, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série incrível, do zero à aprovação. O vídeo de hoje é o vídeo 19º, não é mesmo? E hoje a gente vai conversar sobre fundamentos da política externa. Você já pensou como é que você vai fazer para responder uma questão de política externa na terceira fase? Você já pensou sobre isso? Você certamente vai enfrentar uma questão de 60 linhas ou de 90 linhas. E é razoável que a sua resposta esteja estruturada. Para você estruturar uma resposta de terceira fase, a primeira consideração que eu reconheço e recomendo que você precisa fazer ao tomar os parâmetros das respostas anteriores, inclusive das minhas respostas, é que você tenha primeiro uma atenção direta aos comandos da questão. E são os comandos da questão que abrem o diálogo com a banca examinadora que vai corrigir e vai pontuar a sua questão. Muito bem, quando você se depara com o comando da questão, você vai encontrar, bem, diversas possibilidades. Você pode ler ali no comando comente, analise, identifique, enfim, há uma série de comandos que direcionam a forma como você vai responder a sua questão. Queridos, isso é tão sério que eu resolvi trazer um vídeo, uma matéria sobre os fundamentos da política externa para que você encontre subsídios teóricos de teoria das relações internacionais, para que você também encontre análises de política externa feita por professores consagrados, sejam do direito internacional, seja da política internacional, para que você estabeleça uma confiança de estruturar uma resposta dentro de parâmetros de análise razoavelmente aceitáveis pela banca. Afinal de contas, a prova do concurso não se está buscando axiologias, né? Quando se pede uma análise de determinado tema, não é para que você dê necessariamente a sua opinião. Não é disso que se trata. O que está sendo aferido são, como a gente conversou lá nos vídeos de estratégia, são suas competências. E aí, quais são as informações que você tem no campo da análise? Bem, eu vou restringir um pouco a nossa conversa para falar de análise de política externa no âmbito, então, da prova de política internacional. Então, vamos, a título de exemplo, imaginar que nós vamos ter uma banca formada por diplomatas e provavelmente por professores da área de relações internacionais. Muito difícil fugir desse parâmetro numa prova de PI. Especialmente se a questão de política internacional versar sobre política externa. Então a gente vai ter provavelmente um diplomata do governo brasileiro, naturalmente, e teremos provavelmente professores que lidam com o tema versado na questão. Então, um tema de política externa brasileira. Por exemplo, hoje está muito na moda, eu estava vendo recentemente os vídeos do Ministério das Relações Exteriores, está muito na moda a promoção comercial. Então, o Ministério das Relações Exteriores tem se engajado numa tese que é conhecida dos especialistas em política externa, que é a tese do regionalismo aberto. Ou seja, é uma leitura dos nossos acordos regionais, para que esses acordos regionais nos tragam determinada competitividade para que a gente atue no cenário global. Então, quando o Brasil olha para os países, países membros, melhor dizendo, do Mercosul, a ideia do regionalismo aberto é que esse olhar se dê numa perspectiva que crie competitividade ao bloco na atuação nos mercados globais. Por isso, o regionalismo aberto. Essa vai ser a toada dessa nova política externa do Brasil. Se a pergunta de política internacional
dentro dos temas de política externa, pedir no seu comando para você fazer uma análise acerca do Mercosul e das oportunidades e desafios que o Mercosul teria hoje. Como seria a sua abordagem? Bem, eu vou recomendar que você encontre primeiro a posição do governo brasileiro, então seria a tese do regionalismo aberto. Agora, você não vai falar sobre o regionalismo aberto durante as 90 linhas. Você vai construir uma resposta. Eu não vou falar hoje sobre forma, como a gente havia conversado, eu vou deixar a forma para depois da abertura do edital, mas eu vou falar sim sobre os fundamentos de como a sua resposta de análise da política externa devem ser estruturadas. Beleza? Bem, em relação aos fundamentos, eu fiz aqui algumas anotações no caderno e eu escolhi o Celso Laffer. Sim, eu acho que trazer o Celso Laffer de novo não significa necessariamente que ele vai estar na banca, não é isso. Mas trazer a perspectiva do Celso Laffer, tenho a impressão que vai dialogar com a banca examinadora hora posta. Mas ainda que eu esteja equivocado, eu imagino que do ponto de vista dos fundamentos, ele vai nos oferecer, ele, Celso Laffer, vai nos oferecer uma forma de analisar a política externa. A conclusão dessa análise é a posição adotada pelo governo brasileiro. Então não se sinta constrangidos de adotar uma forma metodológica de determinado professor. A questão é que você precisa fazer o devido ajuste para adequar a posição do governo brasileiro. Isso tem um segundo benefício. O segundo benefício é você destoar um pouco das respostas padrão que os candidatos formatados pelos cursinhos e, claro, pragmaticamente formatados, vão fazer na prova. Então, por exemplo, se você vai para uma aula de Mercosul, às vésperas da terceira fase, os professores dos cursinhos vão sugerir determinada forma de resposta e você, por segurança, vai reproduzir isso na prova. Então, se tiver uma aula de Mercosul lá, às vésperas da terceira fase, provavelmente você vai tocar nos pontos que o professor recomendar. E é para fazer isso mesmo, eu acho interessante. Agora, o que eu estou te sugerindo é que você destoie um pouco desse grupo. Esse grupo vem bem, mas para você dar uma destoada e aumentar a nota, porque você poderia destoar para baixo também, né? Mas para você destoar para cima e aumentar essa nota, eu recomendo que você se agarre aí numa leitura de um profissional da área, e aí eu estou sugerindo o Celso Laffer, e você mostra que você tem não só um conhecimento do tema, mas também uma forma consolidada, substantiva de analisar a política externa. Então você sai da axiologia ou sai do pragmatismo dos cursinhos e mostra fundamentos de teoria ou fundamentos de análise de política externa, beleza? Muito bem, deixa eu encontrar aqui qual que é a proposta que eu tenho do Celso Laffer para você. Deixa eu ver se esse aqui serve. Serve, muito bem. O Celso Laffer ele tem várias obras, eu não vou aqui assim, me deter aos títulos dela, mas se você quiser, assim, só para você não ficar sem indicação bibliográfica, eu tenho duas aqui que eu achei interessante. Uma, o Celso Laffer escreveu nos anos 80 sobre as eleições de novembro de 82 e a política exterior do Brasil. Acho interessante porque esse governo traz uma proposta esse governo atual traz uma proposta de alinhamento com a soberania popular e entra num momento de ruptura, ou pelo menos de nova política externa, se não é uma ruptura, mas é uma inflexão de nova política externa. Então, essa é a perspectiva do Celso Laffer nos anos 80 nos ajuda a contextualizar a relação da política externa com a política interna. Cuidado para fazer essa relação de conteúdo se o comando não te pedir isso. O que essa indicação bibliográfica vai trazer é uma forma de analisar essa política externa. É claro, dentro dessa capacidade de análise do Celso Laffer, ele traz sim uma análise de conjuntura. Mas antes da gente falar da análise de conjuntura, eu queria te propor que a gente faça
3 grandes análises de contexto da política externa e 3 perspectivas que o Celso Laffer traz, onde você pode, digamos, abordar diferentes visões do mesmo governo. Então, por exemplo, nós temos o governo brasileiro recém-instituído no poder, e nós temos uma política externa que, embora seja capitaneada pelo Ministério das Relações Exteriores, esse mesmo ministério tem uma competência, uma habilidade, digamos, para interagir com os demais ministérios, e assim deve ser, não apenas em relação aos demais ministérios, mas a própria assessoria especial da Presidência da República. O Celso Laffer vai falar de uma possibilidade de você harmonizar esses interesses e essas demandas internas com as possibilidades no cenário internacional. Esse seria o papel do Ministério das Relações Exteriores. Um ministério que reúne os interesses e as condições da política interna, então ele ouve as demandas, sobretudo dos ministérios, mas também dos demais atores, e dentro dessas demandas ele define uma estratégia de atuação para defender esse interesse brasileiro. Na sua resposta, eu sugiro que você, por exemplo, dê 3 contextos fundamentais para a atuação da política externa brasileira. Via de regra, os candidatos fazem uma análise de contexto bilateral, uma análise um pouco mais ampla de contextos regionais e uma análise um pouco mais ampla em relação ao contexto global. Então, batata. Perguntou de Mercosul, você poderia fazer uma análise Brasil-Argentina, Brasil-Paraguai, Brasil-Uruguai e Brasil-Venezuela. Depois, do ponto de vista regional, você poderia fazer uma análise Mercosul, América Latina, ou Mercosul, Europa, ou Brasil-Mercosul, também de um outro ângulo, uma perspectiva regional, e avançar para uma análise do tipo Brasil no cenário global, ou Mercosul no cenário global. Entende? Via OMC ou via Sistema Internacional de Comércio, grosso modo. Essa é uma perspectiva, e eu vou te adiantar, isso não é novo, a maioria dos candidatos fazem. O Celso Laffer faz um pouquinho diferente, e aí essa seria a minha sugestão. Olha só o que ele chama de contextos diplomáticos para a gente fazer as análises. Primeiro contexto é o contexto das grandes potências. Olha a inversão. Então, em vez de eu fazer relação bilateral, regional e global, eu vou começar pelas grandes potências. Nesse caso, adaptado ao contexto de 2019, Brasil, Estados Unidos e China, que foi exatamente o que nós fizemos nos vídeos anteriores. Nós falamos dos Estados Unidos, da China primeiro, depois nós falamos dos Estados Unidos. Então essa seria a primeira camada. Uma segunda camada seria em relação ao contexto regional. Então, você desenvolveria uma análise do Brasil em relação aos Estados Unidos e do Brasil em relação à China, ou da relação Brasil, Estados Unidos, China, e onde o Brasil se insere, isso para falar de comércio, naturalmente. Você passaria a sua análise para um contexto regional, então você faria, já nesse segundo contexto, faria uma análise Brasil-América Latina ou Brasil-Mercosul. E um terceiro contexto, você faria uma análise do que ele chama o Celso Laffer chama de contextos contíguos. Ou seja, são análise, quase que, não é análise bilateral, hein, gente? Mas é análise entre o Brasil e aqueles países com quem nós fazemos fronteira. Realmente tem uma especificidade com os países contíguos, países que são limítrofes do Brasil. Então, voltando ao tema que a gente estava sugerindo aqui, Mercosul. Como é que você faria uma análise na proposta do Celso Laffer? Bem, você teria que pensar grandes potências, contexto regional e contexto contíguo, beleza? Então, o tema é Mercosul. Mercosul. Claro, eu sugeriria que você já começasse pelo contexto regional,
para você mostrar ao examinador que você entendeu que o tema é um contexto regional. Agora, você em algum momento vai precisar expandir a sua análise. Aí você pode fazer do Mercosul com as grandes potências. No caso das grandes potências para esse tema específico, o tema mais aguardado seria a União Europeia. Então você faça da União Europeia. Não vai fazer Estados Unidos e China só porque eu disse. Porque Mercosul, se você visualizar qual é a prioridade do governo brasileiro nesse momento, é fechar o acordo Mercosul-União Europeia. Então você desce. Pá, Brasil, contexto regional. Brasil-Mercosul. Contextos contíguos. Brasil-Argentina, Brasil-Uruguai, Brasil-Paraguai. Se você puder, aliás, você pode, certamente você pode. Brasil-Venezuela. Por quê? Porque são os membros contíguos que o Brasil tem no Mercosul. E aí você pode vir numa terceira camada de análise, fazer a análise do Mercosul em relação às grandes potências. Mercosul, Estados Unidos, Mercosul, China. Você pode fazer Brasil, Mercosul, Estados Unidos, Brasil, Mercosul, China. Entende? Essa é uma análise à la Celso Laffer, digamos. Agora, o pulo do gato aqui. O Celso Laffer, ele entende a política externa, aliás, ele sugere, né, melhor dizendo, a política externa de uma forma onde você pode analisar em diversas perspectivas. Claro, essa análise regional, contígua e das grandes potências vai te ajudar para uma série de questões postas na terceira fase. Agora, o Celso Laffer, ele também diz que você pode observar nossa política externa, pelo menos sobre 3 ângulos de atuação. E aqui é chave você tomar nota, porque você vai utilizar isso na terceira fase. O primeiro campo de atuação, digamos, da política externa, até para harmonizar os nossos interesses, é o que o Celso Laffer considera o campo estratégico militar. Bem, vamos dar uma olhada nesse campo estratégico militar? O que nós consideraríamos até do ponto de vista conceitual? Bem, primeiro, quais seriam os aliados do Brasil? Quais seriam potenciais inimigos do Brasil? Quais são os acordos e quais são as ações que o Brasil tem feito no campo militar, no campo de defesa? Então, essa questão, por exemplo, sobretudo quando vem o tema da segurança nacional, usar essa perspectiva estratégica militar é uma boa coisa. Até mesmo para compras governamentais a gente pode entrar nesse debate, uma relação Brasil-China, mas sempre que você entrar nessa perspectiva do campo estratégico militar, é importante que você meio que avise o examinador, né? Numa perspectiva de um campo da análise estratégico militar, não precisa nem citar o Celso Laffer, mas introduz esse olhar que você vai fazer. E aí você vai usar categorias específicas, digamos, ou convergentes com essa perspectiva. Aliados, inimigos, treinamentos conjuntos que a gente costuma fazer, exercícios militares e assim por diante. Beleza? Um segundo campo de atuação da nossa política externa, claro que eles são complementares, tá? Mas é só para te ajudar a fazer as análises da terceira fase. Um segundo campo de atuação seria o que o Celso Laffer chama de relações econômicas. E aí também tem jargões próprios dentro da política internacional, né? Os acordos comerciais, a nossa capacidade de fornecer ou de consumir, fornecer ou de demandar determinados bens, determinados serviços, acordos preferenciais de comércio, cadeias globais de valor, e aí a perspectiva das relações econômicas. Beleza? E por fim, um terceiro campo de atuação, esse eu queria chamar muito a atenção de vocês. Porque o próprio embaixador Ernesto Araújo, nosso chanceler, já fez referência de partida no seu discurso de posse acerca de como serão as diretrizes dessa nova política externa. E quando ele faz essas referências, ele fala desse campo de atuação que o Celso Laffer já citava lá nos anos 80. Eu estou me referindo ao campo de valores. Sim, então nós temos uma perspectiva de um campo estratégico militar, nós temos uma perspectiva das relações econômicas e temos uma terceira. Essa terceira está no campo de valores.
César, e aí quais são os conceitos? Bem, no campo dos valores, é a visão de mundo que o Brasil quer exportar, a imagem que o Brasil quer passar para os outros países. Os valores são os conceitos previstos no texto constitucional. Os valores são as teses que o próprio ministro Ernesto Araújo defende. E aí nós vamos condensar esses valores numa perspectiva que a literatura chama de perspectiva soberanista. Isso é fundamental você tomar nota. Essa nova política externa, ela não tem uma pegada multilateral. Ela tem uma pegada conservadora, ou melhor, soberanista. Então esses são os valores, né? Uma relação muito forte com a pátria, com a identidade nacional, com o povo brasileiro, com a soberania popular. O ministro Ernesto Araújo, inclusive, disse isso mais de uma vez, não apenas no seu discurso de posse, mas ele repetiu isso no Rio Branco, no sentido de que os diplomatas não devem fazer coisas interessantes para outros diplomatas. Os diplomatas devem fazer coisas importantes ao povo brasileiro. E nesse sentido, a soberania popular entra nessa agenda de valores. Tudo bem? Então, vamos recapitular? Esse vídeo é sobre fundamentos que te ajudam a fazer análise de política externa. Eu estou sugerindo para que você use uma perspectiva do Celso Laffer por conta da mudança do novo governo. Você pode escolher outros autores para fazer análises também. Se você acatar a minha sugestão, eu sugiro que você faça análises em camadas, onde você pegue contextos contíguos, que são aqueles de fronteira, contextos regionais, e aí vai depender muito da questão, mas você pode falar do Mercosul, pode falar da América Latina, pode falar do continente americano, e o contexto das grandes potências. Você pode falar da relação Estados Unidos-China, ou do Brasil, para cada uma com essas duas, beleza? E aí, claro, você ainda tem 3 ângulos, ou melhor, 3 campos de atuação onde o Brasil atua em relação à política externa. A pegada do MRE é esse campo último que eu comentei com vocês, que é o campo de valores. Então, fica aí a pegada dos valores judaico-cristãos, fica aí a pegada da soberania popular, essa perspectiva conservadora e soberanista, fica aí a pegada da ideia de pátria, da ideia de um local de onde nós viemos e um valor intrínseco do Brasil. E esse valor é o que nós devemos exportar ao mundo, essas nossas ideias. Então não cabe, por exemplo, nesse contexto, ao falar de uma política, de uma diplomacia econômica, não cabe defender apenas o liberalismo econômico. Cabe defender os interesses do Brasil nesse liberalismo, nesse comércio internacional. Ficou claro? Então é isso. Vídeo 19º, um olhar mais teórico sobre análise de política externa. Vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço.